Staff reduz pedida e Rony pode ser reforço do Atlético. O que você acha? SAF demite Erasmo Damiani, dirigente da base. Mudança de rota no Galo. Patrick já treina com o grupo. Coelho, improvável para o clássico. Meia sai e ponta chega. Tudo isso e muito mais. Muito bom dia para você. Esse é o Café com Geves e depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. Muito bom dia, massa atleticana, tamo junto, sextou, hein, meu filho, 7 de fevereiro, tamo aqui no Café com Geves dessa manhã para trazer informações para você, pra gente bater um papo, galera que chega aí do meu amigo Breno Galante, um abraço para todo mundo aí, abraço também pro Breno Galante, meu parceiro, tá voando o Breno Galante, tamo junto, hein, Breno, valeu aí pela moral. Bora, galera, falar de Galo, tem muita coisa pra gente falar, mercado aquecido, o clássico tá chegando, e aí, tem gente que joga, tem gente que não joga, só peço que você chegue deixando aquele like pra fortalecer primeiro, o like é muito importante pro meu trabalho aqui no canal Bica Galo, e se você puder se inscrever no canal, confere se você tá inscrito, o YouTube tá tirando as inscrições de algumas pessoas, por que razão eu não sei, mas confere aí e dá uma força pra gente, só não saia sem dar o like, porque é muito importante, tá? E se puder ativar o sininho de notificações, você não perde este em nenhum outro conteúdo que a gente postar aqui no canal Bica Galo, tá? Bom, a gente tem uma série de pautas para tratar hoje aqui, a gente vai falar sobre a situação do Rony, né? Pode ser aí novo reforço do Atlético, falar sobre uma mudança de rota nas categorias de base, que eu já achei bastante interessante, já mostra aí certo cartão de visitas de Paulo Brax. Vamos falar também sobre alguns jogadores aí que podem voltar ao Atlético nos próximos dias e tem gente que nem estreou ainda. Tudo isso e muito mais agora no Café com Geves, hein? Bom, pra gente começar então, acho que eu gostaria de falar aqui sobre essa mudança de rota na base, tá? Lembrando que o Atlético teve aquela troca lá atrás, né? O Júnior Chávarri, que era o dirigente da base naquela época, ele acabou deixando o clube, acabou sendo demitido pelas razões que tinham na época, né? Tinham algumas... eu conversei com algumas pessoas sobre questões ali a postura dele, enfim, coisas que não eram boas para jogar para o pessoal do Atlético. E o Erasmo Damiani acabou sendo contratado, né? Já tem um tempo que ele tá aí no Atlético e tudo mais. E faz um trabalho, na minha opinião, muito fraco, muito ruim e muito abaixo do que é esperado para um cara que tem em mãos uma das bases aí com mais possibilidades de exploração de talentos, de venda, de comercialização de jovens, de efeitos de transição, né? Claro, porque tem dinheiro colocado na base lá, né? O Atlético tem aumentado o volume de investimento na base sistematicamente nos últimos anos. O Erasmo Damiani deu uma entrevista recentemente falando, mas o clube não topa pagar 35, 40 mil para um cara de 14 anos. E aí eu fico na dúvida, será que deveria, né? Será que seria o caso? Porque não sei, né? Também se às vezes há aí uma inflação de mercado, né? Pedidas muito altas, só pelos jogadores aí que são promessas ainda, enfim. Isso nem é o que eu queria falar, mas eu queria falar que o Paulo Brax, né? Ele é um cara que ele dá um cartão de visitas quando ele mostra essa situação aí da demissão, né? Direta aí do Erasmo Damiani. E aí tem total o dedo do Paulo Brax nisso, porque ele veio para cuidar do futebol como um todo no Galo. Tudo que a gente vê como decisão aí, né? Decisão que pode surgir no futebol feminino, que pode surgir nas categorias de base, no próprio profissional, tudo vai estar sob a batuta do Paulo Brax. Então essa alteração, certamente, óbvio que ele não toma a decisão sozinho, mas é um cara que é ali o decisor aí desse ponto, né? O CSO do Atlético aí, o CSO do Galo, o executivo de futebol. E na minha opinião, se não tá dando certo, beleza, tem que trocar mesmo. E outro que, na minha opinião, também já tá ali sem trazer qualquer resultado relevante, na minha visão, é o Guilherme Dalladéia, respeito profissional, mas acho que fez um trabalho fraquíssimo na base do Atlético. O Atlético é eliminado de todas as competições que ele disputa. O Atlético ele não consegue avançar na copinha. O Atlético ele não revela jogadores para o profissional, né, desde essa gestão. Pouquíssimos jogadores, a gente pode falar ali praticamente
um oásis de talento, né? Um deserto ali de jogadores ruins e jogadores fracos e jogadores dispensáveis. Tanto é que o Atlético acabou optando por desligar, né? Por não continuar com os jogadores Júlio César e Kaique, que foram laterais do Mineiro. Então você pensa, os jogadores foram utilizados no Campeonato Mineiro, o jogador tem chance de subir para a equipe profissional e tudo mais, e o Atlético preferiu simplesmente dispensar, porque viu que não serve, gente, entendeu? Então, acho que foi uma mudança de rota interessante, curioso para ver o que vai trazer aí o Paulo Brax para comandar a base. Espero que seja alguém ali já com muito lastro, com muito filme, né? O sonho de todo atleticano seria o João Paulo Sampaio, foi convidado inclusive para o lugar que o Paulo Brax ocupa hoje, né? Informação que a gente conseguiu direto com o próprio João Paulo Sampaio na época. Então, assim, seria o grande nome, né? Mas, assim, é muito difícil. Ele mesmo já falou comigo por ligação que, enquanto a Leila for presidente do Palmeiras, ele tá lá. Então, assim, vamos ver o que acontece, né? Vamos ver, de fato, quem que a gente pode ter aí como dirigente da base, mas é uma decisão que me agrada. É uma decisão que me agrada, é uma decisão que mostra um tom de reformulação e dá, de certa forma, uma resposta para o torcedor, que sempre questionou as categorias de base, né, desde a gestão dessa SAF e tudo mais, tirando Savinho, Alisson e mais um ou dois ali, o Gabriel Delfim e tal. Acho que a base ela tem realmente muito ao que responder ainda para o clube e ainda não trouxe essas respostas, né? Bom, lembrando que sempre esse conteúdo aqui é um oferecimento da Flash Score. Flash Score é o melhor aplicativo que você tem para acompanhar todos os campeonatos. Você está em dúvida contra quem que o Atlético joga ainda no Campeonato Mineiro, como que vai ser o confronto de Betim, de Tombense, de Atlético, da América. Todos os times você tem lá as classificações de todos os grupos, todos os detalhes de informações e as últimas notícias de transferência aqui do Galo e também de todos os outros clubes do mundo. Qualquer classificação, qualquer informação, qualquer jogo em tempo real no mundo, você encontra no melhor aplicativo gratuito, claro, que é o Flash Score. Só você baixar aqui embaixo, o link está aqui para você na descrição desse vídeo. Vai de Flash Score, leia o jogo como ninguém, meu amigo. Bom, vamos seguir aqui então sobre essa questão da base. Eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente realmente precisa de ver qual que vai ser essa mudança de rota, mas curioso por aqui. Depois eu quero saber a sua opinião. A SAF demite o Erasmo Damiani, e depois eu quero saber o que você pensa a respeito, tá? Bom, agora vamos falar aqui de algumas situações de grupo, tá? O Patrick Silva, o qual eu entrevistei, mostrei aqui para vocês no canal Bica Galo, lá na sua apresentação, o jogador volante que veio do Palmeiras na troca pelo Paulinho, junto com o Gabriel Menino, é um jogador que estava com desconforto na panturrilha, um recondicionamento físico, coisas ali que ele precisava de resolver, e o Patrick já treinou com o grupo no último treino de ontem na Cidade do Galo. Inclusive, um jogador que eu tenho muita expectativa, né? Um jogador assim que eu gostaria muito de ver como que vai ser a performance dele aqui no Atlético, porque tem características que a gente não tem hoje aqui, do primeiro volante que sai para jogo, que vai de área a área, que tem passadas largas, né? Então estou com uma expectativa boa para ver o Patrick aí. Uma outra situação também que a gente precisa de comentar é sobre o Coelho, né? É improvável que o Coelho ele esteja apto para poder jogar no Clássico. O jogador ele sofreu uma torção, não teve questão de romper ligamento, não foi assim uma questão muito grave, mas o tempo hábil para recuperação desse jogador, nós estamos falando aqui que hoje é sexta-feira, 7 de fevereiro, depois de amanhã tem Clássico, né? Quem já torceu o tornozelo alguma vez na vida sabe que não é um negócio assim do dia para a noite. Ele está fazendo um trabalho de fisioterapia, está fazendo um trabalho lá intenso para tentar se recuperar, porque o Cuca entende a importância desse jogador e sabe que não tem atacantes, né? O Júnior Santos teve aí a expulsão, aí agora tem o Hulk, tem o Palácios e tem o Daverson. Essas são as opções para o Atlético de ataque. Se forçar um pouquinho tem o Bernard, se forçar mais um pouquinho tem o Scarpa, mas de qualquer forma essa que é a preocupação hoje, né? A gente não ter ataque nem para banco. E uma preocupação ainda maior é falar de um jogo que o Atlético precisa de vencer. Se o Atlético não vence a partida contra o Cruzeiro, ele corre sérios riscos de ser eliminado no Campeonato Mineiro.
Ontem eu fiquei de passar para vocês aqui no departamento de matemática do FMG, a chance que era de 52%, ela foi para 30%. Ela foi para 30%. Então, assim, nós estamos falando de um momento drástico para o Atlético, crítico. Aí teve gente falando, não, Jefferson, não é crítico não, né? Tá tranquilo, o Mineiro não vale nada. Ah, não vale? Como não vale, gente? Como não vale? Aí eliminado do Mineiro é aquela choradeira, todo mundo reclamando. Claro que vale, entendeu? O Galo disputa, o que o Galo disputa vale pra mim, cara. Pra mim não tem essa assim, é o Mineiro, qualquer outra competição. Não, o Galo tá em campo ali, é importante pra mim, é relevante, sabe? Galo é Galo, velho. Não dá pra ser diferente disso, né? Então, assim, é um tanto quanto preocupante essa situação no Mineiro. E o Galo, para você ter ideia, ele é o sexto com mais possibilidades de se classificar. Ele tá atrás aí, vou até colocar na tela para vocês aí. Pera aí. Olha aí, ó. Então, o Cruzeiro praticamente classificado. Atlético com 89,3%. América com 83%. Betim com 53%. Tombense com 42% e o Galo com 30%. Com 30%. Então a gente está falando de uma situação aqui muito crítica, muito importante. Se o Atlético simplesmente não ganha as duas partidas, né, se ele não ganha o clássico pelo menos, ele está muito provavelmente sendo eliminado. Então assim, a situação é drástica, é importante, não tem aí que relativizar isso, né? Na minha opinião é algo que o Atlético precisa de dar um jeito e ganhar essa partida, entendeu? Nós estamos falando de jogadores profissionais, nós estamos falando de um grande time, né? Um elenco interessante, um bom treinador, time que tem investimento, tem que chegar lá e ganhar o jogo. Ah, mas tem torcida dos caras, mas é jogo cheio, na casa dos caras. Cara, não deixei de saber. É o momento de ganhar o jogo e não tem outra coisa, né? Bom, falando um pouco de mercado da bola, o Robert, né? O Robert está saindo, inclusive, do Atlético, né? Tá deixando o Atlético rumo a outro Atlético, ao Atlético Goianiense. E, inclusive, essa situação do Robert, ela é um pouco estranha, né? Porque o Atlético compra o jogador, né? De novo a situação, o Galo compra o jogador e aí, de repente, acaba que o cara não serve mais, né? Não performa aqui e tudo mais. Então, o Robert está sendo emprestado aí para o Atlético Goianiense, né? O jogador que não deu certo aqui no Atlético, a verdade é essa também, né? O Robert é um jogador que não teve tanto sucesso aqui no Galo, né? Então, acho que essa negociação aí, de certa forma, ela foi até boa, né, para o Atlético, porque é um jogador que abre espaço para uma possibilidade aqui de chegar um jogador com mais potencial, um jogador que possa ter aí mais minutos. E eu conversei com uma pessoa do Atlético e me falou o seguinte: olha, a gente não está preocupado com quantidade, a gente está preocupado com qualidade. Falei, beleza, mas os dois são importantes, né? Porque se o elenco ficar curto demais, você não consegue disputar 3 competições. Aí falou, olha, mas é muito difícil disputar 3 competições. Eu falei assim, tá, tudo bem, é muito difícil, mas e aí, como que vai ser? Vai abrir mão de alguma competição? Né? Então, assim, eles estão preocupados muito com a qualidade, menos com quantidade. O Vitor deu entrevista falando que pensava em 28 jogadores de linha e com 4 goleiros, né? Então, assim, a gente tem uma situação aí que tá faltando jogador. Saíram 9 jogadores, chegaram 5. É uma matemática simples. Faltam 4 jogadores, pelo menos. Aí a pessoa me falou que podem ter mais chegadas, podem ter mais saídas, né? Então, assim, é um pouco preocupante para mim. E ao ponto que o Robert está saindo do Atlético, o Galo está contratando um jogador de 18 anos lá da base do Atlético Goianiense, Giovanni Paranhos, né, ponta, está sendo contratado aí num contrapeso da negociação. Sinceramente, eu nunca ouvi falar. Para vocês terem uma ideia, eu fui buscar informação com um amigo meu que cobre o Atlético Goianiense para trazer alguma coisa melhor para vocês aqui. Também não se tem aí muitas informações do jogador. O jogador não frequenta o profissional. A princípio, esse jogador está vindo para as categorias de base, para o sub-20 do Atlético. E, naturalmente, como os outros atletas, acaba sendo observado para integrar aí o time principal, né? Então, uma negociação que o Atlético faz, sai um jogador do elenco principal, chega um jogador para a base, então abre mais uma lacuna no time principal, o que, na minha conta aqui, dariam pelo menos mais 4 reforços,
né? Então, pelo menos aí o zagueiro, mais um ou dois meias, mais um atacante. Tem uma possibilidade também de você estica, mantém o Rubens no meio, né? Imaginando que ele vai ser um meia, e contrata um lateral reserva para Arana. Tem um monte de coisa que dá para fazer aí, né? Mas de qualquer forma, o elenco está ficando deficitário em material humano. Isso é inegável, né? Vou falar sobre essa situação do Rony agora, né? A situação aí que, para algumas pessoas é uma situação ruim e para algumas pessoas é uma situação boa, e vou dar minha opinião. Mas se você está numa situação ruim financeira, tá com o nome sujo no mercado, tá precisando de recuperar crédito na praça, é com a Limpa Nome SA. Lá eles blindam o seu CPF por 1 ano, tiram o seu nome do SPC, do Serasa, consulte o preço desse serviço, entenda que é tudo dentro da lei, então utilize a lei ao seu favor, tá? Volte a ter crédito na praça com a Limpa Nome SA. O QR Code aparece logo abaixo aqui para você, tá? O número é 984175831, o DDD é 34, é a Limpa Nome SA, salvando o crédito dos brasileiros, meu filho. Ai, 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 hein? Vamos lá então agora com o Rony. Qual que é a situação de momento, tá? O Rony, como eu trouxe informações para vocês aqui, ele já teve uma negociação com o Atlético quando o jogador Paulinho estava se transferindo para o Palmeiras. O Galo pediu o Rony e tudo mais, era o Rony e o Patrick a negociação inicial. Palmeiras até topou fazer a negociação, mas o Rony pediu muito alto e tudo mais, a diretoria do Atlético não aceitou, não teve negócio. Aí veio o Gabriel Menino. Depois o Atlético voltou a ter uma conversa com o staff, o Rony pediu alto de novo, ficou muito distante e tal, o Galo desistiu. Aí teve negociação do Rony com o Fluminense, teve negociação do Rony com o Santos e, ao que parece, nas últimas horas, o Atlético volta a ter interesse, volta a carga pelo Rony. O empresário dele, até o momento dessa gravação, ele não me respondeu os contatos. Ao longo do dia eu atualizo para vocês o que ele me responder, tá? Se de fato ele pode aí flexibilizar a negociação. Segundo o Fala Galo, ele tem interesse em vestir a camisa do Atlético, é um jogador que gostaria de vir para o Galo nesse momento, o Cuca gosta do jogador, né? Então a informação é do Fala Galo, tá? Que o Galo volta a carga pelo Rony, e vamos ver, né, como vai ser essa situação. A minha opinião, é um jogador ok, é um bom jogador, não é um bagre completo, não é mesmo, tá? Jogador que na pior temporada dele ele fez 10 gols e 6 assistências, ele não é um jogador bagre. Ele é um jogador que ele tem mais de 70 gols com a camisa do Palmeiras e cerca de 36 assistências. Então é um jogador que tem números relevantes, é o maior artilheiro da história do Palmeiras, na Libertadores. Então, assim, o cara tem um lastro ali no Palmeiras. Ele perdeu espaço, ele vem de uma má fase, começou a ser muito criticado. Então, assim, eu acho que o jogador, ele passar por uma má fase, automaticamente ele não deixa de ser um jogador decisivo, um jogador importante. Então, é um jogador que chegaria no Atlético hoje para disputar uma vaga na ponta esquerda. Hoje a gente tem só o Coelho ali, e mais ou menos, né, porque está machucado. Então, assim, é uma contratação que está longe do que eu desejava, como uma contratação de muita qualidade, um jogador que vem para ser titular, que não se discute onde vai ser reserva ou titular com o Coelho, mas é uma contratação que fortalece o grupo, que fortalece o elenco, principalmente porque o Rony é um jogador muito físico, assim como o Júnior Santos. Então são jogadores muito velozes ali pelas pontas, né? Então o Cuca ele dá um recado de como que ele quer trabalhar esse time, um time com muita velocidade, com muita força física, e o Rony é um jogador que tem esses predicados. Repito, não é o jogador que eu gostaria para a posição, mas é um jogador que não é também lá um bagre igual todo mundo está falando, na minha opinião, longe disso. É um bom jogador, seria um bom reforço para o Atlético, mas eu buscaria outras opções do mercado. Quem você buscaria, Marco Geves? A gente tem que dar uma pesquisada. O Siga, ele tá aí para isso, tem gente competente no Atlético para ver isso, né? A gente já trouxe várias ideias aqui de jogadores, né, que podem fazer esse lado de campo, mas também podem jogar mais centralizados. O Brenner é um jogador que me agrada, por exemplo, né? Seria interessante. Mas assim, de fato o Rony pode ser reforço do Atlético. Ao longo do dia atualizo vocês com todas as informações relacionadas a esse assunto. Torcedor, não saia sem deixar o seu like, fundamental pra gente. Teremos lives aí amanhã, teremos lives domingo para fazer aí o aquecimento do clássico.
onde o Galo vai jogar a vida contra o rival lá no Mineirão. Beleza? Um grande abraço para todo mundo, uma ótima sexta para você, um belo final de semana e responda a nossa enquete. Rony seria um bom reforço para o Atlético? Responda aí na nossa comunidade e nas nossas redes sociais. Fiquem com Deus, tamo junto, eu sou Marco Geves e eu fui.